Olá a todos e a todas. O meu nome é Susana e bem-vindos a mais um episódio da Faraway Key. Hoje temos connosco Cristina Santinho, antropóloga doutorada pelo Departamento de Antropologia do Esqueté e com uma vasta experiência de investigação no campo das migrações. Está connosco hoje para partilhar um bocadinho da sua visão sobre os desafios da integração da população refugiada em Portugal. Olá Cristina, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui hoje a conversar connosco. A Cristina já acompanha a situação dos migrantes e refugiados há vários anos em Portugal. Na sua opinião, existe uma distinção entre os requerentes de asilo que chegam espontaneamente ao país e aqueles que chegam ao abrigo de programas de recolocação? A diferença é sobretudo relativamente aos países de origem. Uma das diferenças é essa. Mas relativamente às suas necessidades, aos seus anseios e aquilo que deveria ser a garantia da sua proteção, não há praticamente diferença. É semelhante. Pode haver diferenças em termos de acompanhamento. Por exemplo, sabemos que através dos mecanismos solidários de regulação entre Estados-membros, vieram muitos refugiados e refugiadas da Síria e nessa altura, 2016, 2017, 2018, encontraram-se mecanismos de apoio, muitos deles até não diretamente do Estado, mas em que o Estado era evidentemente parceiro, através da plataforma de apoio aos refugiados, por exemplo, que facilitou um pouco as respostas mais urgentes, como por exemplo as de habitação. Portanto, foram prestados pelo país e foram encontradas com a ajuda até das confissões religiosas, nomeadamente da Igreja Católica, e de muitos privados, particulares e até também de algumas empresas parceiras da PAR, conseguiram-se alguns apoios. Empréstimo de casas, não cedência. E isto acho que é algo que devemos, sobretudo neste contexto de campanha eleitoral, esclarecer bem os eleitores, porque os partidos de extrema-direita tendem a insistir na mentira de que os refugiados recebem uma série de apoios, ao contrário dos cidadãos portugueses. Não são, obviamente, entregues casas em permanência. Os apoios são por um período muito limitado, 18 meses, e ao fim dos quais é suposto eles já terem a sua autonomia garantida, o que é uma perfeita falácia. Claro que ninguém consegue ser completamente autónomo quando, por exemplo, não se teve a possibilidade de aprender português. E, portanto, de facto, estes apoios foram interessantes, mas valem o que valem, e neste momento da Covid estão a ocorrer uma série de situações extremamente graves, porque as pessoas que foram, de facto, canalizadas para estas habitações, a título de empréstimo, não é? Porque não têm ainda a sua posição regularizada no CEF, muitas delas, isso é gravíssimo, acabam por cortam-lhes a água e a luz. Imagina agora com o frio que está. Aconteceu isso em vários pontos do país. São empurrados literalmente para fora de casa. Portanto, são situações extremamente graves, até dentro a que são pessoas que não têm as redes sociais de apoio, que não falam português e que, e isto é muito importante, o Estado português não está a fazer favor nenhum a acompanhar e a criar as condições de inclusão destas pessoas, de inserção destas pessoas na sociedade portuguesa. Essa é uma obrigação dos Estados. Portanto, e recebemos dinheiro da União Europeia para isso mesmo. Muitas vezes não é bem canalizado e isso torna-se de facto muito grave. E a Cristina já referiu algumas lacunas na integração dos refugiados em Portugal, nomeadamente a questão do acesso à habitação, que realmente ficou a público quando a pandemia, em que mais de 80% das pessoas que estavam ao abrigo do CPR estavam acolhidas em pensões, hostéis, sem condições e também sem o necessário para também distanciamento social, etc. E, portanto, a questão da habitação também é uma questão
que não é recente, ou seja, este problema não é recente, é um problema que se vem arrastando há bastantes anos. E, na sua opinião, qual é o papel da sociedade civil no aspecto do acolhimento aos refugiados e também o que é que a sociedade civil tem feito para resolver as problemáticas que o Estado não resolve? Em primeiro lugar, eu queria dizer que a obrigação é do Estado, sem dúvida. Portanto, não podemos esperar que seja a sociedade civil a compensar as ausências do Estado. Mas dir-lhe-ei que, por experiência própria, mesmo durante o primeiro período de confinamento face à pandemia, em muitos casos desesperados, de famílias que não tinham sequer possibilidade de se alimentar porque não tinham trabalho, não tinham dinheiro para comer, inclusivamente nos tais hostels que referiu, nomeadamente aqui na cidade de Lisboa, foi graças à solidariedade da sociedade civil que muitos destes refugiados, homens e mulheres e até famílias, conseguiram suprir as necessidades básicas em termos de alimentação. Grande parte das pessoas deram esses donativos de forma completamente anónima, o que acho que é de facto incrível, é de facto uma solidariedade genuína, que não pretende nada em troca. A sociedade civil, quando bem esclarecida para as condições em que vivem os refugiados e quando há uma consciência cívica e valores como solidariedade, têm-se portado muitíssimo bem, têm sido muito, muito, muito generosos. É claro que podemos dizer que há o risco de muitos representantes, anónimos ou não da sociedade civil, rejeitarem os refugiados. De um inicial acolhimento ético, digamos assim, e com princípios humanitários, pode, de alguma forma, essa vontade inicial de acolhimento tornar-se, em alguns casos, de uma certa rejeição. Mas isso é porque são normalmente, quanto a mim, tem sido essa a minha experiência, têm sido normalmente influenciados exatamente por campanhas de desinformação relativamente aos apoios aos refugiados. Portanto, em relação à sociedade civil, de facto é isso que eu tenho para dizer. Oxalá as instituições de Estado e governamentais fossem tão conscientes e tão solidárias como a sociedade civil tem sido. Portanto, não estou de acordo quando se aponta o dedo à necessidade de intervir da sociedade civil. Claro que sim, eles fazem-no espontaneamente, desde que devidamente esclarecidos. Exatamente, a questão do acolhimento é a responsabilidade do Estado e deve ser imputada ao Estado. Na sua opinião, acha que existe uma falta de vontade política para que o acolhimento seja melhor? Qual é a principal entrave que o Estado melhor no que concerne ao acolhimento dos migrantes e refugiados? Porque a verdade é que nós somos conhecidos por termos uma posição até bastante humanista relativamente aos refugiados. Internacionalmente já fomos elogiados por várias medidas, mas a questão é que na prática o Estado realmente não dá uma resposta adequada. De facto, é uma das grandes contradições do Estado português. Efetivamente, o discurso político é bastante sensível, humanista, integrador, sempre disposto a acolher mais refugiados. O problema é que a maior parte das vezes são retórica ou são discursos que ficam bem, de facto, nos microfones ou nos papéis, através dos relatórios que são produzidos, que são sempre fantásticos. É raríssimo encontrarmos um relatório em que se diga não se fez isto, não se cumpriu aquilo não foi bem pensado, esta medida afinal não se deveria ter implementado, ou então estas é que falharam, ou que faltam, digamos assim. Efetivamente nunca vemos isso. Portanto, são discursos de boa vontade, mas poucas ações. Mas se me pergunta se é de propósito, eu acho que aquilo que se passa com os apoios aos refugiados, como eu já disse, são obrigação dos Estados que os acolhem e para isso recebemos dinheiro. Mas eu acho que é muito sintomático daquilo que se passa relativamente à governação em relação a todos os setores.
Por isso é que eu, ultimamente não, já há alguns anos, insisto na necessidade de se olhar para a satisfação dos direitos dos refugiados, direitos e deveres, em pé de igualdade de todas as outras populações constituídas por cidadãos portugueses, mas que estão também sistematicamente marginalizados em bolsas de pobreza. Portanto, vai-me dizer, então, mas porquê é que ainda há tantas pessoas que dependem do rendimento mínimo? Porquê é que não há empregos? Estou a falar dos cidadãos portugueses. Porquê é que a escolaridade é tão baixa? Ou porquê é que existe racismo? Ou porquê é que as respostas em termos de saúde física e mental são tão más? São exatamente os mesmos motivos que se aplicam aos refugiados. Portanto, faz parte de uma política mais macro por parte dos sucessivos governos e, afinal de contas, não se encaram estas questões de forma urgente, estruturada, séria. E ainda tem a ver com uma outra coisa que eu também costumo referir muitas vezes, que é o próprio sistema burocrático e administrativo, extremamente hierárquico, das instituições do Estado. A confusão, a burocracia para conseguir papéis, para conseguir respostas adequadas. Tudo isto é o retrato da sociedade portuguesa, é o retrato das instituições portuguesas com os seus cidadãos. A única diferença é que os refugiados estão no fim da linha. Porquê? Precisamente por aquilo que eu disse há pouco. Porque não estão salvaguardados os seus direitos básicos, não conseguem emprego. Quando conseguem emprego é sempre emprego precário e que não corresponde às suas reais necessidades e aos seus reais conhecimentos e capacidades, o que ainda é mais grave. E, acima de tudo, e apesar dos discursos das instituições portuguesas, nomeadamente o ACM, que todos os anos vem dizer que agora é que vamos ter aulas de português estruturadas, acessíveis, em todo lado. Isso não é verdade. Continua a haver exatamente o mesmo problema. É claro que, focando outra vez na questão dos refugiados, claro que é muito mais grave. E porquê é que é mais grave? Porque muitos deles vêm, de facto, traumatizados, vêm em profundo sofrimento, vêm com esperança que lhe foi dada precisamente antes de virem, mas depois chegam aqui e nada funciona. Não funciona, por exemplo, o serviço de saúde mental, não funciona a mediação, não funciona o acesso ao emprego, mas este sofrimento que eles já transportam em si, pelas razões óbvias, pela guerra, pela experiência nos campos de concentração, ou seja, os campos de refugiados são praticamente isso. Basta vermos agora com o frio as crianças refugiadas com os pés descalços ou com os chinelos de verão a caminhar na neve. Qual é o primeiro fator de provocação de sofrimento? É o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Sem a menor dúvida. E porquê? Por várias razões. Para já, com o caso do senhor ucraniano, o Igor, vemos que, ao fim e ao cabo, a vulnerabilidade é imensa. Toda a gente passa pelo CEF. E temos muitos refugiados que estão de tal modo traumatizados que nem sequer querem falar nisso. Depois, portanto, esta primeira vulnerabilidade, a extrema burocratização da renovação, da atribuição de documentos que lhes permite, ou permitiria, se fosse célere, trabalhar, tornarem-se autónomos, que é o que todos eles querem. Ninguém quer viver de subsídios. Ninguém. Não conheço um único refugiado ao longo dos 16 ou 17 anos que eu tenho de investigação que queira viver de subsídio. No ano passado, as respostas positivas relativamente aos pedidos de asilo foram bastante baixas, ou seja, a grande maioria dos pedidos de asilo feitos o ano passado, eu diria que até 75% destes pedidos foram recusados. Acha que este é um número viável ou realmente esconde um processo de asilo inadequado por parte do CEF? Certamente, certamente.
E um dos problemas é precisamente o não conseguirmos aprofundar as justificações que estão na base destes números que acabou de referir. E quando digo não conseguimos aprofundar, digo eu, enquanto investigadora, aliás, é um dos problemas do Estado, é precisamente a opacidade de relatórios e a dificuldade que temos em aceder de forma clara a todos estes relatórios, que podiam, de facto, dar origem a estudos muito mais aprofundados. Isto não é suposto acontecer, mas eu ia aqui referir que uma das questões mais graves por parte do CEF é o limbo administrativo em que colocam os requerentes de asilo. Ainda não há muito tempo acompanhei uma refugiada, uma requerente de asilo, que já cá está há cerca de 2 anos e que está ainda dependente das idas semestrais ao CEF para fazer a renovação do seu estatuto de requerente de asilo. Num processo que deveria demorar entre 6 a 9 meses, não é? Exatamente. Isso pode demorar até 4 anos. Até 4 anos. Temos casos de requerentes de asilo que estão à espera da validação do seu estatuto há 4 anos. Isto significa, e vou-me referir a esta refugiada que eu tenho acompanhado, existe um empregador completamente disponível para empregar esta pessoa requerente de asilo, mas não pode empregar legalmente porque os seus documentos ainda não estão válidos. Portanto, cria-se aqui um limbo e uma dependência das instituições, lá está, dos tais subsídios, que ao fim e ao cabo é o Estado que obriga os refugiados a serem dependentes. Porquê? Porque não cria as condições exatamente de celeridade adequadas a que, ao fim de um determinado número de meses, já lá, não digo mais, digo 1 ano, a sua condição fosse regularizada, o seu processo de autonomia na sociedade portuguesa passasse realmente a existir. Fossem autónomos, que reconhecessem as suas competências académicas e laborais, que pudessem arranjar empregos adequados à sua situação, que pudessem aceder sem problemas à habitação e à saúde. Portanto, o CEF é a primeira instituição, é o primeiro muro, é a primeira barreira. Há esta contradição entre os tais discursos para o exterior com as práticas internas. É claro que também temos que referir, só para terminar esta questão do CEF, esta limitação constante, condicionamento das vidas cotidianas dos refugiados por causa do CEF, também se dá por inadequação dos técnicos que lá trabalham. Ou são insuficientes, ou não têm a formação adequada, por exemplo, em diversidade cultural e mediação intercultural. Não acha que se estende também um bocado a todos os serviços públicos, e falo de segurança social, falo do IFE? Claro, esta questão da falta de adequação para uma boa integração dos refugiados é apenas o exemplo mais nítido daquilo que se passa com a sociedade portuguesa, com as instituições portuguesas, profundamente viciadas, burocráticas, herméticas. Falamos agora um bocado sobre o novo Pacto Europeu em matéria de migração e asilo, que foca na deportação de pessoas ao invés na criação de rotas de migração legais que têm há muito tempo vindo a ser pedidas. Quais são as suas principais considerações relativamente a este novo pacto? Se analisarmos o número de palavras mais repetidas no documento do pacto, é a palavra solidariedade. Mas é uma falácia, porque aqui a solidariedade de facto existe entre os Estados-membros, não dos Estados-membros para com os refugiados e imigrantes que deveriam proteger. E, portanto, é apenas uma falácia
contribui exatamente para criar muros para lá da Europa, fundamento securitário, aliás, são as políticas da União Europeia têm essa tendência, que é muito assustadora, porque é isso que vai originar os totalitarismos e o recrudescimento do fascismo, etc. Que as migrações são características naturais da humanidade. Não é uma coisa que surgiu agora. As pessoas migram, movimentam-se, deslocam-se, sempre assim foi, e por isso é que temos sociedade. Sabemos que não é por pormos barreiras reais, como muros, ou administrativas e políticas, que deixa de haver refugiados e imigrantes a querer chegar à Europa e a muitos outros países. Claro que agora estamos a falar da Europa, não é? Mas, evidentemente, sabemos que a maior parte dos refugiados que existem no mundo é precisamente no sul, não é? Entre os países vizinhos. E às vezes dentro dos próprios países, os tais refugiados internos. Não é? Mas, de facto, esta situação contribui para a perpetuação de algo que a União Europeia fala muito e com que se preocupa muito, que é os traficantes. É evidente que os traficantes existem porque não estão criadas as tais rotas seguras. Temos que ir ao fundo da questão para saber quem são os traficantes. E se virmos que grande parte destes traficantes fazem-no pela própria necessidade de sobrevivência da sua família. Eu não estou a defender, quero deixar isto bem claro, como é evidente. Estou a compreender porque é que este fenómeno acontece. São os refugiados que estão desesperados para se salvarem e por isso entram nos barcos, nos botes sem condições nenhumas, e apenas um degrau acima são estes pequenos traficantes que também encontraram ali a única saída para ganhar alguns dinheiros para poderem sobreviver eles próprios e as suas famílias. E depois ainda é mais grave, é que também há grupos traficantes, e estou a falar só destes da raia miúda, digamos assim, entre aspas, que portanto, fazem estes trabalhos de extorsão com o conluio da própria polícia. Portanto, é todo um sistema que escolhemos ignorar e que teima em penalizar apenas aqueles que são mais excluídos socialmente ou mais perseguidos social e culturalmente. É interessante a Cristina referir esta questão do tráfico, porque falo pela experiência própria que nós tivemos nos campos de refugiados nas fronteiras, e nós sabemos que existe uma organização que inclusive fazem parte os habitantes locais destes países fronteiriços, por exemplo a Bósnia, que é onde nós estivemos, e existem os migrantes, que são uma espécie de passadores, aqueles que vão pela fronteira a guiar os outros migrantes e realmente é uma questão que as pessoas não pensam, que realmente é preciso haver estes traficantes para que eles consigam ultrapassar as fronteiras, porque infelizmente também temos assistido ao fenómeno do retorno ilegal, não é? Dos prospectos. E portanto, infelizmente é necessário haver este tráfico e realmente os migrantes fazem quer por necessidade deles próprios ultrapassarem a fronteira, quer por necessidade de dinheiro, porque há muito tempo que eles estão em trânsito, obviamente o dinheiro acaba e não é barato a viagem que eles fazem, não é? Nós sabemos de valores a ascender os 10 mil euros, que são valores muito grandes, e portanto acaba por também ser uma necessidade dos migrantes de fazer parte destas redes. Acho que nunca se fala nisso desta forma honesta. Não se fala, porque ao fim e ao cabo este tema tem-se tornado o bode expiatório das más políticas europeias. Se apontamos o dedo aos traficantes, deixamos correr a água do capote das nossas próprias políticas de asilo e de imigração. Eu acho que qualquer um de nós, se pensasse um bocadinho, se refletisse, tenho filhos a passar fome, portanto não encontro trabalho, o que é que eu vou fazer? Encontraria soluções o mais dignas possíveis, mas provavelmente não muito ortodoxas, para resolver os problemas dos meus filhos.
É uma questão de sobrevivência mesmo. Infelizmente, o que se passa cada vez mais é que não há esta empatia, não há o pôr-se no lugar do outro, há o julgamento daquilo que parece mal, mas não há realmente também uma tentativa de entendimento e de nós próprios nos colocarmos no lugar do outro e perguntar o que é que eu faria. Não podemos confiar apenas na boa vontade, na empatia ou na ausência dela. Tudo isto tem um lugar onde se pode aprender, que é a escola. A formação académica. Por isso é que é tão importante encontrar programas adequados em todos os níveis escolares para que as pessoas possam refletir sobre estas questões. A solidariedade não acontece por acaso. A solidariedade acontece ou porque já estivemos numa situação de necessidade, ou porque historicamente temos algum conhecimento que se calhar os nossos avós ou bisavós também tiveram que emigrar para sobreviver. Mas não podemos apenas contar com as experiências pessoais. Tudo isto deve ser interiorizado a partir da aprendizagem na escola. Temas como a diversidade cultural, a diversidade religiosa, enfim, a cidadania, o respeito pela diferença, tudo isso não tem idade, é aprendizagem ao longo da vida, literalmente. Estamos a falar, no caso, obviamente, a educação é o caminho para realmente sermos mais informados e termos uma atitude diferente relativamente ao que se passa no mundo. Mas, por exemplo, este discurso de ódio que agora está tão enraizado na sociedade, o discurso extremista, xenófobo, como é que a Cristina acha que se combate este discurso, não só nas camadas mais jovens, mas também nos adultos e inclusive nos idosos? É difícil. É muito difícil, como é óbvio, não é? Porque acho que cada vez mais estamos fechados nas nossas próprias bolhas, ainda muito mais agora com a pandemia, não é? Porque é que acreditamos no que acreditamos e porque é que duvidamos daquilo que é óbvio, por exemplo, para alguns, o que é a verdade. Tem a ver com... Não é fácil. Ainda eu ontem comentava com uma amiga, dizendo que tenho saudades. Eu, quando foi 25 de Abril, eu tinha 14 anos. Comecei a militar muito cedo. E também desisti de militar num partido político também muito cedo. Mas sempre fui muito ativista. E eu estava-lhe a dizer precisamente isso. Eu estava a criticar precisamente o Chega e os discursos do André Ventura e a repetição sempre dos mesmos estereótipos perfeitamente falsos dos subsídio-dependentes, dos imigrantes, dos refugiados. E eu dizia, não, mas tudo isso é mentira, quer dizer, está-me até a aborrecer um pouco os debates mais à esquerda, porque ainda não houve nenhum que desmascarasse isto, dizendo aquilo que eu tenho estado a dizer aqui na sua entrevista, não é? Ainda ninguém fez isso. E a minha amiga dizia, mas tu devias esclarecer isso, fazer um post só com essas coisas para que as pessoas percebessem. Eu disse, não vou fazer, não é aqui que as pessoas precisam de perceber. Isso eu faço quase todos os dias. Quase todos os dias ponho posts no Facebook por causa destas coisas. É a minha vida académica, profissional. É essa, é desmascarar estas mentiras. Não são fake news, são mentiras, ponto. Em português. Mas não é aqui que interessa. Não é aqui que interessa porque nós estamos aqui as nossas bolhas. Eu acho que não tenho nenhum amigo, entre aspas, do Facebook que seja de extrema-direita. Portanto, eu vou falar para quem? Para quem já me conhece e sabe o que é que eu penso. Não adianta. E depois lá está, isto indo ao 25 de Abril, eu dizia, eu tenho saudades das sessões de esclarecimento que havia a seguir ao 25 de Abril. Era muito comum. Partidos de esquerda, e não só coletivos mais solitários, mais involucrados com a revolução, irem às coletividades, às associações de bairro, aos grupos de moradores, às associações, às freguesias, isto na cidade e no campo, fazer sessões de esclarecimento sobre temáticas como esta que nós estamos aqui a tratar. Eu tenho saudades disso.
eu tenho o meu palco para o fazer, que é a universidade, são as minhas aulas, são os grupos, os coletivos a que eu pertenço. Mas aqui é quase falar para dentro. Ou seja, tenho o privilégio de, enquanto professora, poder falar para os alunos e discutir muito estes temas com eles. E é o meu palco. Mas acho que era necessário, e agora é impossível por causa da pandemia, voltarmos a essas raízes, não porque eu seja saudosista, que não sou, mas acho que é preciso esta proximidade. Como é que se chega às pessoas? Porque, por exemplo, nós podemos organizar eventos ou fazer palestras abertas ao público sobre a temática, mas lá está, se calhar as pessoas que vêm aos nossos eventos são as tais pessoas da bolha, não é? As pessoas que naturalmente já estão mais predispostas a ouvir aquilo que temos a dizer. Mas como é que se chama as outras pessoas? Aquelas pessoas... Não se chama? Não se chama. Bem, isso é o que acontecia precisamente a seguir ao 25 de Abril nestas ações de esclarecimento e o que eu passei toda a vida a fazer enquanto antropóloga, eu e os meus colegas antropólogos. Nós é que vamos ter com elas. O que eu me refiro é ir lá, ir às aldeias, ir aos bairros, ir aos mercados, era assim que eram as ações de esclarecimento. Acho que é necessário voltar a isso. Mas não é do género de montar um palanque e começar a discursar. Não, é fazer de facto trabalho de campo, como fazem os antropólogos. Conversar com as pessoas, estar com elas, ouvi-las, primeiro que tudo ouvi-las, que é isso que já não se faz. Já não ouvimos as pessoas. Temos sempre muita coisa a dizer, mas não as ouvimos. E, por exemplo, nesta questão do Trump e do André Ventura, não deles, mas dos seus apoiantes, eu acho que andamos a pecar por não os ouvir. Não escutar bem o que estas pessoas querem. Qual é a concepção que elas têm do mundo e da vida. E depois de ouvir, aí sim, dialogar com elas, oferecendo-lhes temas de reflexão para elas próprias chegarem a outras conclusões mais esclarecidas. Também não acho importante, obviamente, falarmos para as pessoas, mas também começarmos no nosso núcleo, não é? Por exemplo, um exemplo muito prático do que aconteceu ontem numa viagem de Uber, em que o motorista nos perguntou o que é que nós fazíamos e ele referiu que já transportou um segurança, que faz segurança numa casa de migrantes e que eles têm tudo, inclusive o telemóvel. Para que é que precisam do telemóvel? E então nós conversámos com ele a falar porque é que precisam de telemóvel, não é? Porque hoje em dia, inclusive, a internet é um direito que é básico. Claro, é a única coisa que os refugiados têm que lhes permite estar em conexão com as memórias através das fotografias que guardaram no telemóvel, perceber para onde vão, porque tem o GPS, é um bem essencial para eles. É o único bem, a maior parte das vezes. E realmente esse motorista, ele não tinha feito a reflexão que realmente fizemos agora, que o telemóvel é um bem essencial. E ao nós a dialogar com esta pessoa, ela acabou por perceber um pouco e que isso, se calhar, depois vai comentar isso com outras pessoas. Portanto, também no dia a dia é importante nós também conversarmos com as pessoas, desmistificarmos certas coisas, porque realmente as pessoas depois vão falando umas com as outras e também, assim, pouco a pouco as coisas vão mudando. E acho que também é um mote ideal para terminarmos a entrevista, esta reflexão e este incentivo a falarmos uns com os outros, a trocarmos opiniões e também a partir de opiniões diferentes da nossa, não excluirmos, mas também tentarmos perceber o porquê que as pessoas pensam de determinada forma. E Cristina, muito obrigada. Acho que esta entrevista foi bastante esclarecedora. E acho que... Obrigada eu por mais uma vez permitirem ao fim e ao cabo uma sessão de esclarecimento que possa servir de facto para que outras pessoas possam refletir sobre as suas próprias ideias.